Arte Maria. É o discipulado hoje, quem está fazendo o discipulado, alguém vai fazer o discipulado aí, já pode subir, queridos. Ninguém? Amém. Agora nós vamos para a palavra. Amém. Obrigado, irmãos. Graças e paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Na hora que eu ia falando, vamos descer, houve uma voz celestial. Estava empolgado já. Amém, Deus é bom. Aleluia. Irmão, nós somos privilegiados, amém? Você é privilegiado? Amém. Glória a Deus. Eu tenho percebido o quanto Deus tem sido bondoso conosco, pelo cuidado. Se você está aí, pode vir mais para frente, tá? Deixa essas cadeiras aí para o povo que está vindo aí. Sente mais para cá. E eu tenho percebido como existe um cuidado de Deus conosco. Sabe, nós, se a gente for parar para vir desde o setor de chácara até hoje, como houve todo um preparo para a gente. Às vezes, mesmo brincando, a gente fala assim: por que eu não conhecia essa palavra antes? Né? Às vezes eu falava isso para mim mesmo: por que eu não conhecia antes? Sabe, irmãos, eu acredito que Deus tem etapas na tua vida. Se Ele te colocou nesse tempo aqui, é justamente nesse tempo que tu tem que avançar. Amém? A gente vai estar falando um pouco sobre comunidade, comunhão com o Senhor. Nesses últimos tempos eu tenho parado para pensar um pouco nessa bondade, nesse favor de Deus para com a gente, no modo geral, e com esse cuidado que Ele tem conosco, como Ele nos ama. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, numa posição que Ele estava, sabe, mas a Bíblia diz que Ele não olhou para a sua posição de Deus, mas Ele olhou primeiro para nós. Irmão, nós somos importantes. Amém? Então, quando nós paramos para imaginar isso, para pensar sobre isso, nós vamos saber que existe uma parte de Deus que foi feita e existe uma parte nossa para ser feita. Amém? Eu sei que existe uma parte que o pastor precisa corrigir a igreja, e ele tem isso. O pastor Johnson tem isso. Ele, quando quer corrigir a igreja sobre algo, sobre alguma coisa. Mas eu não vou estar nessa posição, mas eu quero te falar uma coisa: nós precisamos colocar nossas orações envolvidas no culto de terça-feira. Amém? Nós precisamos nos levantar com a mesma empolgação nas terças-feiras, como nós nos saímos da nossa casa no culto de um domingo. Amém? Então nós precisamos saber que existe um Deus que quer ter uma comunhão conosco, ao ponto da gente estar sensível para ouvi-lo. No momento que a gente se diz, levanta a nossa mão, diz assim: Pai, faça-se a tua vontade cumprir na minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos avançar nesse entendimento. Como nós precisamos ser humilde para reconhecer que a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão não está ainda como Deus quer. Amém? Você sabia que tem planos para a tua vida que Deus quer compartilhar com você, mas Ele diz ainda não? Eu percebo que grandes mulheres vão se destacar. Eu já falei isso aqui nessa igreja. Amém. Mulheres vão se levantar poderosamente. Amém. Nesta igreja. E toda vez que eu venho para o culto de terça-feira, se levanta esse ar de mulheres poderosas que tem neste lugar. Mas eu só posso ir até aí. Talvez eu possa chamar você aqui, chama um pastor, chama nele, nós vamos orar por você. Mas a tua parcela de comunhão com Deus é somente você que tem que dar um retorno para Ele. A nossa vida de comunhão com o Senhor é você e Ele. Aqui nós temos uma pequena participação, mas Deus tem algo maior para ser acrescentado aí. E quando a gente olha para a vida de Jesus, Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós não precisamos olhar para aquilo que está talvez faltando.
Nós não podemos olhar para aquilo que está em abundância na nossa vida, nós precisamos olhar primeiro para Deus. Sabe, nós passamos um tempo poderoso em Águas Lindas ali, sobre várias coisas que eu já falei para vocês. Sabe, mas todas as vezes que eu me concentrava em alguma pessoa para me ajudar, às vezes a ajuda não vinha, e eu perdia muito mais tempo me concentrando nisso. Mas quando eu pegava a Bíblia e dizia: Pai, a tua palavra tem a resposta para mim. Amém. E eu ficava com essa palavra meia-noite. Eu disse: Pai, eu vou fazer igual Abraão, vou sair lá para fora, vou ver, vou dar uma olhada nas estrelas, porque eu preciso saber que a tua vontade vai ser feita na minha vida. Sabe, eu não estou falando somente num tempo que você está passando por uma angústia, não. Sabe, o pastor já falou várias vezes aqui, quando tiver aquele monte de conta, né, que precisam ser pagas, e o dinheiro já acabou no dia 10 ou no dia 15. E a gente precisa causar uma atmosfera em cima dessas circunstâncias que são as contas que tem que ser pagas. Ou a gente vai passar aí de 20 a 25 dias com cara de jumento. Porque cara de jumento não gera provisão. Nós estamos sendo influenciados. Mesmo quando a gente está vamos colocar assim, diante de uma adversidade de doença, ou de falta, ou tua provisão está tudo tranquilo. Teve um dia que eu disse assim: olha, está tudo tranquilo aqui em casa, as contas estão pagas, a gente já tem oferta, está tranquilo. Sabe, irmãos, mas eu tive uma sensação que o nosso comodismo está impedindo o fluir de Deus na nossa vida. É verdade. Então, quanto mais nós colocamos força na nossa vida de comunhão com Deus, mais poder é disponibilizado para nós. Mais suprimento é disponibilizado para nós. Mais palavras é colocada na nossa boca para a gente adorar o Senhor. Então, os recursos celestiais estão dentro da comunhão com Deus. Quando Deus quis que o povo fosse liberto do Egito, irmãos, se Moisés não tivesse aquela comunhão, não tinha acontecido milagres. Então, se nós queremos milagres, provar de milagres, nós precisamos provar da comunhão. Aleluia. Nós precisamos desfrutar dessa comunhão. Então, se você quer acelerar o processo divino na tua vida, pelo amor de Deus, você precisa chamar Deus para perto de você. Aleluia. Talvez você vai virar para mim e dizer assim: irmão, mas Deus já habita dentro de nós. Aí eu vou olhar para você e vou falar o seguinte: você tem vivido tudo que Deus quer que você viva. Aleluia. Porque o nosso processo de entendimento, talvez a gente procure somente a Deus quando o cinto ou o sapato aperta. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Eu não quero, irmão, ser conformado com o nível de entendimento que eu tenho hoje. Eu já fiz o rema, já fiz escola de ministro, mas isso não pode ser um ponto determinante para você ficar estagnado. Eu já li aqueles livrinhos do pastor Bano, já li os livros do irmão Hegel, mas isso não é suficiente. Porque o diabo nunca vai deixar de querer te pegar no esquina. Mas quanto mais nós adquirimos conhecimento da palavra de Deus, mais nós vamos conhecer sobre o caráter dele, e mais a gente vai ouvir a sua voz, e mais nós vamos ser dirigidos para aquilo que ele quer que aconteça conosco. Hoje eu estava conversando com alguns amigos de trabalho. Eu não estou conformado com o meu trabalho, eu não quero estar conformado com ele.
É bom, mas eu não quero ser conformado com isso. Porque eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Eu sei que Deus tem mais para esta igreja. Eu sei que tem pessoas para chegar. Mas é necessário o povo se levantar para orar 7 horas, 7h30 da manhã. Durante as quartas-feiras. É necessário o povo colocar uma obediência tal para vir para um culto de oração na terça. Porque o meu nível de intimidade com Deus vai me proporcionar bênção. Amém. Vai me proporcionar provisão. Amém. Sabe, mas se eu não começar a colocar combustível de quem Deus é dentro de mim, talvez eu não vou conseguir chegar até onde Ele quer que eu vá. Sabe, a gente está agora numa sessão de ler a Bíblia no Velho Testamento. Né? Foi passada uma tarefa para nós. E Deus se levantava, o Espírito vinha sobre uma pessoa, ele era capacitado para conduzir o povo. E quando surgia um suprimento, todo mundo, né? Deus é poderoso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é imutável. Se Deus proveu naquela época, Ele vai prover hoje também. Se Deus foi um Deus do extraordinário naquela época, vai ser hoje também. O povo é diferente, mas a palavra não muda. Amém? Então, se existe um povo que anda debaixo de uma obediência, sabe, nós vamos viver e nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas eu estava observando que toda vez que vai um americano ministrar em Campina Grande, aqui em Itacoatinga, tem uma pessoa que traduz, né? Assim. E o tradutor, por incrível que pareça, eu descobri isso sozinho, ele fica no mesmo ambiente que o americano fica. Não é assim? No mesmo ambiente. Consegui descobrir sozinho. Mas é interessante, irmãos, uma coisa, porque se aquela pessoa que está traduzindo não entender, ele faz uma pergunta em inglês para o americano, não é assim? Porque para a gente entender, irmãos, é necessário a gente estar junto. É necessário você conhecer a língua. Você não vai se atrever a pedir para ir numa conferência ou qualquer outro local para traduzir uma pessoa que você não conhece a língua. Não é assim? Então é necessário a gente conhecer e entender a linguagem celestial. Ontem a gente comprou uma bicicleta e eu fui ensinar o Rico a andar de bicicleta sem as rodinhas. E eu pegava, segurava no banco e ele andava e ele pedalava e eu segurando e ele pedalava. Mas quando eu disse, agora é você sozinho, ele disse assim, eu não consigo, e ele caiu. Aí eu segurei, fui lá de novo, e ele pedalava com toda ousadia. Aí soltava ele, mas também não tem as rodinhas. E eu disse, bora cara, você consegue. Você consegue. Ele disse, não, segura aqui para mim. Você sabe por quê, irmãos? Porque é muito mais fácil você andar com segurança com quem você sabe que sabe. Amém? Quando você chega a um certo conhecimento, você não vai andar com qualquer tipo de pessoa. Amém. Porque essa pessoa vai contaminar aquilo que você já tem dentro de você. Amém. Amém? Então nós não podemos ouvir qualquer coisa mais. Nós não podemos ouvir qualquer pessoa mais. Amém. Irmão, nós precisamos andar nessa verdade. Amém. Amém. Sabe, é interessante porque às vezes você é ousado para andar porque Deus está com você. Amém. Mas eu entendo também que existe um nível de comunhão com Deus que Ele vai dizer, meu filho, é tempo de você colocar algo nos seus pés para você correr mais, porque entendimento já tem dentro. Você já tem um suprimento para isso. Bora correr! Você consegue andar nessa bicicleta aí. Amém. Então, a nossa capacidade de entender Deus, irmãos, está numa
a forma. Tem pessoa por aí que diz assim: Deus tem um mistério com você, meu irmão. Deus está falando com você, meu irmão, esse é mistério. Mistério nada mais é do que comunhão. Esse é o famoso mistério. Porque, sabe, irmão, quando minha filha ficou doente, o pastor não recebeu uma ligação minha. Por quê? Porque eu sou orgulhoso? Não. Porque eu tive o conhecimento, eu adquiri que aquele mesmo Deus que está sobre o pastor habita dentro de mim. Não tirando a essência do pastor, mas eu quero uma responsabilidade para eu saber que o caráter de Deus sobre a minha pessoa e sobre aquilo que eu falo não vai mudar. Existe maturidade dentro de nós. Quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais nós somos colocados numa disposição para desbravar caminhos que ninguém nunca. Glória! Eu acho que eu estou no lugar. Sabe, irmãos, é impossível a gente ter comunhão com Deus e permanecer do mesmo jeito. Amém. É impossível a gente ter uma vida de oração e nada acontecer. Amém. Ai, irmão, vi tanta coisa acontecendo naquela escola. Sabe, quando a gente fica olhando olhando para a pessoa e ouvindo pessoas que Deus faz e acontece para as pessoas de alguma forma serem corrigidas, esse não é o caráter de Deus. Porque se alguma coisa não está acontecendo, irmão, é porque nós não estamos tendo comunhão com Deus. Amém. Amém. Porque Deus, ele é o principal de querer falar para nós: olha, você precisa fazer assim. É o principal. Às vezes Deus fala assim: olha, fala tal coisa para tal pessoa, fala para mim. E eu fico, orando sobre aquilo, procurando o meu momento. Eu disse: não, pai, fala a próxima que eu tiver, que já resolve as coisas lá, não precisa passar por mim. Mas eu entendo, irmão, que existe um tempo de maturidade para ouvir isso de Deus, para ouvir esse tipo de coisa. Amém? Vamos ler a Bíblia. Salmos 119. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Nós estamos crescendo. Amém? Aleluia. Salmos 119, 89. Você encontrou aí? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Diz assim, Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. O 90 diz assim: conforme a tua ordenança, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Irmãos, pega isso aqui e coloca dentro de você. Amém? E você começa a falar, colocando o teu nome sobre essas coisas aqui, esses pormenores. Sabe, irmãos, não existe circunstância capaz de parar aquele que tem uma vida de intimidade com Deus. Amém. Então, todas as vezes que nós permanecemos naquilo que Deus quer para a nossa vida, sabe, eu não sei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza que Deus quer te manter aqui na Ceilândia? Nesse tempo? Sabe, isso é interessante porque se nós estamos plantados aqui, nós não vamos permanecer do mesmo jeito. Amém. Mas tem um crescimento para nós neste lugar. Amém. Amém. Sabe, eu vou falar, não é porque o pastor está aqui não, mas eu vejo o cuidado que, como ele se relaciona com as pessoas e como existe uma prática dele de querer o crescimento nas pessoas. Isso mesmo. Amém.
Mas, irmão, se fosse por mim, eu acho que não estava mais no Distrito Federal. Mas você precisa estar junto de pessoas que vai fazer você compreender o plano que Deus tem para a tua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não coloquei isso aqui não, mas não seja precipitado mesmo. Amém. Amém. Sabe, eu ouvi muito isso. Não pule etapas. Amém. Estava lembrando um dia desse, quando Deus mandou eu voltar para a segurança de novo. Eu disse: Senhor, é o seguinte, eu quero sentar na cadeira lá no meio. Eu quero ficar ali sentado. Sabe, irmão, Deus é maravilhoso. Ele diz assim: você se contenta com muito pouco. Sabe, irmãos, é hora da gente avançar em Deus. Amém. É hora da gente ser desejoso por Ele para aquilo que a gente nunca viveu antes. Amém. Amém? Sabe, é hora da gente colocar um patim celestial no nosso pé e correr com essa palavra. Amém. E correr nessa ousadia. Sabe, irmãos, eu fui no auditório ontem. Foi, a gente estava lá. E eu vi uma coisa linda. Eu disse: por que às vezes a nossa mente é tão limitada de ver uma igreja com ar-condicionado e com cadeiras bonitas? Porque para o mundo talvez é normal você ter um show desse jeito. Mas para a igreja, para o povo de Deus, é absurdo. Nós precisamos tirar isso da nossa mentalidade. Amém. Amém? Nós precisamos se levantar e dizer assim: Pai, eu quero aumentar o meu dízimo. Isso aí. Pai, eu quero dobrar a minha oferta. Amém. Se a gente não se levantar com ousadia e Deus perceber isso em nós, nós nunca vamos ter recursos celestiais como Deus quer que nós tenhamos. Amém? Está tudo tranquilo? Amém. Mas eu percebo que existe uma capacidade de conformismo em nós. Mas como Deus me disse, da mesma forma que tu olha para a falta, olha para mim que sou teu supridor. Aleluia. Se nós temos essa capacidade para se contentar com o serviço mais ou menos, sabe, irmãos, nós precisamos nos achegar a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. E a gente viver coisas maiores. Amém? E quando a gente se fala de uma vida de comunhão com Deus, eu não vou ler, mas você sabe da história que Abraão, ele foi colocado no jardim e ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Esse era o lado da comunhão. O lado da comunhão é esse. Comunhão te dá ousadia, comunhão te dá segurança, comunhão te promove, comunhão traz provisão, comunhão faz você entender o poder que Deus tem e o poder que você é. Aleluia. Então todas as vezes Adão, ele tinha essa comunhão com Deus e eles trocavam palavras, sabe, mas a Bíblia diz que ele pecou, eles pecaram. E você sabe o que é mais estarrecedor nessa história? Porque no momento que ele perdeu a comunhão, ele foi expulso da presença de Deus. Você vê um lado de comunhão onde existe provisão, e você vê um lado de comunhão onde ele ia gerar provisão através das suas mãos. Não é muito mais fácil a gente ficar com Deus? Porque se a gente for olhar, Adão fazia poucas coisas ali, cuidava do jardim tudo, mas tinha provisão. Quando ele foi expulso, ele ia gerar provisão. Então, duas coisas, duas medidas, mas duas consequências que mudaram uma situação radicalmente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Câmera 1. É mais fácil, meu irmão, permanecer com Deus. É mais fácil você entrar para o teu quarto, fechar a tua porta e dizer: Pai, eu só saio daqui quando eu tiver essa resposta. Amém. Você tem coragem de fazer isso? Amém. Eu não sei como é que está a tua vida financeira, mas deixa eu te falar uma coisa: quem vai mudar é Deus. Amém. Amém.
Sabe, irmãos, porque a nossa provisão, ela tem que ter um respaldo celestial. Porque nós precisamos. Olha só que interessante. Eu estava pensando isso lá em casa. Eu vou me colocar na jogada. Um dia Deus chegou para o pastor Johnson e disse assim: olha, Johnson, isso é Deus falando. Mas Deus é respeitoso. Ele disse: olha, pastor Johnson, você vai para a Ceilândia e você tem muitos recursos financeiros. Então você foi feito a imagem desta igreja. Aí você falou para Deus assim: não, eu tenho provisão para fazer tudo isso. Aí Deus disse assim: não, eu vou mandar um povo que também tem recursos. Você não vai precisar usar todos os teus recursos, mas eu vou enviar um povo que eu preciso acrescentar na vida deles, e eles precisam que essa maioria dessa igreja seja através daquilo que eles estão disponibilizados para dar, para junto com vocês prosperar. Não somente você. Amém. E olha o resultado. Amém. Porque o povo que anda em comunhão, irmão, cresce, avança. Mas deixa eu te falar outra coisa. Já existe uma outra maquete. Glória a Deus. Já existe uma outra maquete. Não vai ser esse local, vai ser um outro local. Mas a provisão que foi usada nesse local não se compara com aquela que vai ser utilizada lá. Amém? Amém? Então, eu não vou mandar empresários. Empresários vão sair de lá. Pessoas com recursos vão sair de lá. Então, essa maquete não vai ser somente o seu recurso, pastor Johnson. Mas eu quero acrescentar naquelas pessoas que já estão acrescidas de recursos. Eu não quero falar isso para te empolgar, mas eu acho que eu estou empolgado. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, eu não quero mais ficar reclamando. Eu não quero mais isso. Enquanto você reclama, você perde tempo. É mais fácil você falar com Deus. Investe tempo conversando com Deus. Seu rosto fica mais bonito. Aleluia. Se você reclamar, você vai ficar com cara de jumento velho. Banguela ainda. Brincadeira, depois você corta isso, tá? Mas ao invés, irmão, da gente olhar para aquilo que a gente não tem e reclamar, a gente olha para aquilo que a gente não tem e levanta nossas mãos. Aleluia. Dizendo: Pai, eu sei que você é o meu supridor. Você é aquele que abre portas. Você é aquele que vai me levar além. Ei, irmão, se a gente não se empolgar com isso, as circunstâncias vão fazer nós ficarmos cabisbaixos. Amém? Mas eu sei que nós não somos esse povo. Filipenses olha só, Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: tendo em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente. Olha essa palavra, irmãos: obediente até a morte.
Sabe, é interessante porque a gente trabalha, a gente vê várias pessoas e algumas vezes a gente vê algumas conversas que é totalmente contra isso que Jesus fez aqui, que ele se tornou. Sabe, e às vezes a gente se prende em algo tão pequeno, coisas tão banais. Às vezes a gente está numa roda de conversando ou tomando café lá no serviço, e às vezes surgem alguns comentários: não, fulano foi promovido, e fulano está assim, fulano está desse jeito. Sabe, é uma coisa tão pequena para a gente perder tempo querendo passar por cima das pessoas com algo tão pequeno. Amém. Sabe, não fica decepcionado com aquela pessoa que passa por você, talvez não te cumprimenta como deveria cumprimentar. Sabe, irmãos, nosso alvo é Deus. Amém. Nosso alvo é Cristo. Amém. Existem coisas maiores para a gente viver do que a gente preencher nosso ego. Aleluia. Do que a gente puxar isso para nós e dizer assim: ah, não vou fazer porque fulano, olha, não olhou para isso. Irmão, nós não vivemos mais assim. Aleluia. Esse tempo seu acabou. Glória a Deus. Você representa o reino celestial. Aleluia. Você sabe o exemplo de obediência? Jesus. Ele disse assim: olha, eu vou ser igual. Deixa eu ver aqui. Ele não olhou para empresário, não olhou para rei, não olhou para homem. Aleluia. Independente da situação, nós representamos Ele. Amém. Sabe, irmãos, nós sabemos que aqui tudo é passageiro. Amém? Amém. Você já ouviu isso? Você está aqui morando de aluguel. A nossa pátria não é essa. Então, o nosso principal meio de sobrevivência é dar glórias para Ele. Buscarmos o reino de Deus, saber que existe um Deus que governa a nossa vida, saber que existe um Deus que eu preciso obedecer a sua palavra. E quando eu perceber que essa intimidade não está como Ele quer, eu preciso acelerar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso orar mais. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso investir tempo, irmão, com Deus. Eu não posso, irmão, olhar para essa palavra e saber que Jesus, na posição que Ele tinha, Ele resolveu obedecer. Ah, irmão, nós precisamos fazer a mesma coisa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele não quer nos manter do jeito que nós estamos. Ore mais, se consagre mais, ore mais. Faça alguma coisa diferente. Leia um livro diferente. Faça o download lá na Prosperity. Coloque palavra dentro de você. De alguma forma, irmãos, nós precisamos sair da nossa posição. Tantas coisas a gente passou, tantas coisas nós vivemos no setor de chácara, no Progresso, e aqui, em situações. Eu lembro que um dia o pastor me chamou: olha, a nossa igreja vai ter esses livros aqui, vai ter esse ar-condicionado aqui, aquelas cadeirinhas azul que a gente mandava reformar. Sabe, irmãos, aos olhos naturais, se a gente fosse se alimentar desse natural, a gente estava do mesmo jeito. Mas se a gente vive por fé, as coisas vão se mover. Amém? Eu lembro ele falando dos vidros, dos ar-condicionados. A gente fazia do mesmo jeito. A gente orava: Pai, muito obrigado pelos ar-condicionados. E aquela porta era toda aberta. Pensa o barulho.
Na hora que passavam aqueles carros de os bombeiros ali, ou então passavam aqueles carros de som fazendo propaganda de mercado. Na hora de verão, o sol às 6 horas, sol refletido. Pareceu o tempo de Pentecoste, né? Quando a gente não desceu de novo. Mas você sabe por que aconteceu? Porque nós não permanecemos do mesmo jeito. E deixa eu te falar uma coisa: se você não vê através do Espírito aquilo que Deus quer fazer na tua vida, você não vai falar. E se você não falar, você não vai provar. E se você não provar, você vai reclamar. É uma roda gigante. Então, irmãos, se Deus foi capaz de nos trazer até aqui, não é o ponto final. Amém. É apenas um tempo que nós estamos aqui. Então, assim é quando nós olhamos para a nossa vida. Deus te trouxe, você já tem um crescimento, você já tem um rema, você já tem escola de ministro. Se você não tem um rema, você precisa fazer, porque aí você vai mudando de etapas. Se você não leu os livros do irmão Rei, é necessário que você leia, para você mudar de etapa também. Crescimento. Eu não sei para que eu estava falando, eu disse assim: olha, quando você lê os livros do irmão Reiga e do pastor Ban, mesmo que talvez o assunto, eu passei 16 meses numa cama, aí você pega eu passei 16 meses numa cama, aí pega outro. Mas irmãos, essa visão vai criando um ambiente dentro de você, que é necessário você se identificar com aquilo que é falado aqui. Amém? Está falando o pessoal lá no discipulado, como é gratificante que essa apostila não foi ideia do pastor Johnson, foi uma ideia de Campina Grande, da diretoria, algo muito bem selecionado, irmão. Então é necessário a gente dar o real valor para isso. Quanto mais essa palavra, amém? Quando você olha, Jesus se esvaziou-se, tornando a forma de servo. Meu irmão, sabe o que é isso aqui? Jesus. Mas, por mais que a gente fale, você tem a palavra de Deus dentro de você. Você tem a palavra de Deus. Deus habita dentro de você. Você é o templo do Espírito. Mas é necessário você ter uma sensibilidade para despertar isso. Você sabe o que a gente está falando aqui? Porque o pastor prega domingo e terça e quinta esse negócio, porque ele não quer que você permaneça do mesmo jeito. Você sabe por que vem pessoas de fora aqui? Porque o pastor quer que você desfrute de algo que você ainda não experimentou antes. Amém. Você sabe por que é necessário a gente ler a palavra de Deus todos os dias, orar todos os dias? Porque existem comandos que nós precisamos fazer. E aonde está a solução? A solução está na comunhão de Deus. Amém. Amém? Então, meu irmão, nós precisamos colocar uma velocidade que ainda nós não colocamos, ou experimentar aquilo que nós não experimentamos ainda. Porque Deus está de olho em você. Amém. Amém. Sabe, deixa eu te falar isso. Quando eu tive contato com a palavra da fé, eu tinha feito a inscrição no curso. E o pastor falou assim: rapaz, você precisa fazer o rema. Aí eu disse: pastor, é o seguinte, já fiz a inscrição, já paguei, vou fazer um curso profissionalizante assim. E ele disse: olha, essa inscrição vai até tal dia. Eu disse assim: mas rapaz, eu já paguei o negócio lá, e esse pastor, o que eu vou fazer esse rema aí? Sabe, irmão, você precisa ter cuidado de você falar certas coisas, porque talvez você não está vendo o crescimento que Deus quer para a tua vida. Talvez você não tenha maturidade ainda para saber o crescimento que Deus quer para a tua vida. Aí eu fui lá, cancelei o curso e fui fazer o mesmo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amém. Deixa eu te falar outro. Estou terminando. Teve um dia que eu, fazendo rema, eu disse: Senhor, sabe, irmãos, fazer o rema é
uma viagem extraordinária. Era eu e mais 3 pessoas lá da igreja que faziam. E a gente ia o ônibus todinho falando da palavra e aquele negócio todo. Mas eu percebi uma coisa: se você não mantém, presta atenção, quem está fazendo remo? Tem algumas pessoas fazendo remo. Deixa eu te dar uma injeção. Se você não manter esse vigor que você tem na palavra hoje, esse vigor vai esfriar. Amém? Então, eu não quero que isso aconteça com você. Amém. Sabe, irmãos, a mesma direção que você tem hoje, para você ficar empolgado com aquela palavra lá, você tem que manter esse negócio aí. Amém? Eu não sei como é que você vai fazer. Eu não sei como é que você vai se resguardar, porque eu não vou estar com você 24 horas. Mas você precisa chamar Deus para junto de você. Amém. E a gente ia falando e tal, e quando chegou no 2º ano, eu disse: Senhor, estou falando, nada, a gente fez aqueles projetos, colocou o versículo no guarda-roupa e colocava na porta, e a gente declarava a palavra. Perdoe, Senhor. Eu dizia: Senhor, não está acontecendo nada. E eu cheguei um dia, eu olhei para a Neide, estava dando vida de louvor. Aí eu disse: Senhor, não está... Parece que a Neide estava do meu lado ouvindo que eu estava reclamando. Isso faz mais ou menos uns 8 anos. E eu disse: Senhor, não está nada acontecendo. Eu fui para a aula, sentei na 3ª cadeira, e a Neide foi usada tão poderosamente por Deus ali. Meu amigo, eu saí de lá, igual o Caleb falou, ele estava com 45 anos. Mas quando eu saí dali, eu disse: eu vou fazer esse rema de novo. Sabe, irmãos, porque você precisa chamar Deus para si, para Ele te renovar, trazer aquele renovo para dentro de você. E como é que você vai obter isso? Talvez você não tenha força sozinho. Fique perto de pessoas que vão te acrescentar. Coloque pessoas perto de você que vão te levantar. Sabe, irmão, o desejo de Deus é uma igreja unida para ver o crescimento do corpo inteiro. Amém? Quando eu era diaconato, eu disse: eu não quero ficar lá ministrando sozinho. Eu não quero ser apresentado lá sozinho. Eu não quero fazer escola de ministro sozinho. Eu quero todos aqueles que estão junto comigo. Porque eu entendo que se nós estamos fazendo para Deus, existe um crescimento. Amém? Quantas coisas aconteceram, irmão, no nosso meio. E eu louvo a Deus pela vida do César, pela vida da Sandra, da Silvana, Aleluia. da Rita, da Eva. Esse pessoal todo eu apertei a mão. Eu disse: meu Deus, eles estão ministrando muito, muito melhor do que eu. Eu disse: eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver mais no Senhor. Sabe, irmãos, não, nós não estamos competindo, mas eu entendo que existe um crescimento para o corpo de Cristo. Você sabe, pastor, você consegue dirigir uma igreja com 2 pequenos sozinho? Vai melhor. Aleluia. Procura sim. Pessoas para desafios. Aleluia. Irmão, se não existe desafios nas pessoas, e não tem que existir para você ver, procure desafios dentro de você. Amém. E vença eles. É você procurar os desafios dentro de você e vencer eles. Amém? Quando eu olho o pastor ministrando, eu disse assim: rapaz, eu vou ministrar igual o pastor. Sabe, mas existe um crescimento que diz assim: olha, o Johnson, o pastor Johnson é o pastor Johnson. Você precisa procurar o seu quadrado. Sabe, Deus não quer cópias repetidas. Aleluia! Eu tenho uma identidade, Jesus, mudar.
pastor tem, como Paulo diz, um bom combate da fé. Mas aqui não é um bom combate, é um bom desafio de pessoas que vão se levantar. Meu Deus, é mulher, eu não sei. Um dia eu me vi aqui no culto de terça-feira orando por mulheres, mas Deus não me deu a voz, então não vou falar. Mas eu sei que tem algo grande para acontecer com elas. Amém. Amém. É isso. É isso. Porque, irmãos, existe um potencial dentro de você. Existe um crescimento. E eu vi nessa visão que eu colocava as mulheres aqui, chamar o pastor de uma sereia para a gente. Para ela experimentar o dom de revelação. Qualquer dia desse, quando Deus se nós não podemos ser precipitados naquilo que Deus fala para nós. Amém. Nós não vamos pular etapas. Mas eu só sei uma coisa: algo grande está para acontecer com essas mulheres. Amém. Isso é notório. Sabe, quando Deus coloca algo no meu coração, eu já percebi que não é somente da boca para fora. Mas eu entendo que se essas mulheres terem essa percepção no espírito, elas vão começar a ter entendimento que elas nunca tiveram antes. Aleluia. Ter compreensão do poder do reino de Deus. Aleluia. Mulheres dotadas de conhecimento celestial. Isso é isso. Mulheres sendo referência lá fora. Eu preciso descer. Vai atrapalhar. Deixa eu falar isso para vocês. Tem aula. Deixa eu falar isso pelo Espírito. Mulheres sendo ponto de contato de Deus na terra. Amém. Amém, mas você está aqui. Eu preciso que você entenda isso. Existe algo celestial aí, dentro de você. Eu também percebi uma coisa, pastor. Mulheres, Deus me mostrou uma visão, literalmente arrancando aquilo que estão querendo paralisá-las. Aleluia. Arrancando mesmo. Sabe como arranca aquelas raízes da terra? Que você não somente fala, mas são arrancadas mesmo. Mesmo eu entendi isso. Porque mesmo você não querendo que isso seja arrancado de você, Deus vai arrancar. Amém. Então é necessário a gente entender essas coisas. E eu queria falar isso, mas eu ficava assim, Senhor, mas eu preciso que elas entendam isso. E existe um grupo de mulheres selecionadas. Não é porque Deus escolheu umas e outras, não. É porque existe um desejo delas. Aleluia. Mas a impressão que dá é que elas de alguma forma se paralisam com isso. Mas você sabe qual que é a boa notícia? Porque Deus, Ele disse que Ele vai arrancar isso. Aleluia! E eu entendo que mesmo você não querendo, você vai poder. Amém! Aleluia! Amém, minha irmã? Então você vai ser um ponto de contato lá onde você estiver. Aleluia! Sabe, deixa eu te falar uma coisa, por favor, mulheres. Não impeça isso quando começar a acontecer. Amém. Amém. O pastor fala uma coisa que eu acho fantástico. Ele diz que você não pode sabotar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você mesmo. Você mesmo sabota. Sabe, mas isso não é o papel das mulheres dessa igreja. Amém. Amém.
Então, se a gente manter um nível de comunhão com Deus, se a gente se colocar numa posição de filhos que não se contentam com a situação, sabe, você vai ter um mês aí para fazer uma escala de mulheres para ministrar neste lugar. Amém. Em nome de Jesus, eu vou estar aqui para ouvir você. Ah, meu amigo, eu já vejo uma nuvem de glória tomando de conta dessa igreja. Mulheres poderosas, fluindo no Espírito. A gente orou algumas vezes para a igreja provar os dons neste lugar. Mulheres profetizando, mulheres orando neste lugar intensamente. Sabe, irmãos, eu vou ver isso neste lugar. O negócio é com vocês, mulheres. Amém. O negócio é com